Bom, vamos começar então pela média, né? Por essa estatística descritiva muito usada. A média é uma espécie de um centro de massa, um centro de equilíbrio, né? Da minha base de dados. E para calcular a média é muito simples, basta eu somar todos os meus valores e dividir pela quantidade de números que eu tenho. Então eu vou pegar aqui um exemplo, né? Bem fácil da gente poder utilizar. Imaginem que uma empresa mediu durante 10 dias a quantidade de itens defeituosos fabricados em sua linha de produção. E aqui, então, é a medição feita pela empresa. Ó. No primeiro dia, 6 itens defeituosos, no segundo dia, 9, no terceiro dia, 6, depois 5, depois apenas 1, 7, 4, 2, 5 e 5. Então, num total de 10 dias, esses dados eles estão aqui descritos, né, em relação ao tempo, em relação à ordem da medição, né? O primeiro valor foi no primeiro dia, o décimo valor é o valor do décimo dia, né? Para a gente poder calcular a média, basta a gente pegar esses números, somar e dividir pela quantidade, que é igual a 10. Então, média, né? Eu posso representar aqui pelo x barra ou pelo mir média. O que eu vou fazer? Eu vou somar todos os dados, então eu vou somar 6 mais 9, mais 6, mais 5, mais 1, né? Somar tudo e dividir pela quantidade de valores, que é igual a 10. E aí eu tenho o resultado. Se eu somar tudo aqui, vai dar 50 dividido por 10, que é igual a 5. Então, a média da minha base de dados é 5. Então, está aqui o resultado. Né? Eu tenho aqui 10 valores, somei todos, dividi pela quantidade de números, e a média é igual a 5. Significa que 5 é o meu centro de massa, o meu ponto de equilíbrio aqui dessa base de dados. Teve dia que eu produzi 6 itens defeituosos. Teve dia que eu produzi 4, teve dia que eu produzi 7, teve dia que eu produzi 1. Na média, essa minha empresa produz 5 itens defeituosos por dia. Então, essa é a média de itens defeituosos. Outra conta que eu posso fazer é da mediana. A mediana é um pouquinho diferente. A mediana ela é exatamente o centro da base de dados. Ela é o valor da mediana representa o quê? O meio do caminho, 50% da minha base de dados. Então, no meu caso aqui, como eu tenho, por exemplo, 10 valores, a mediana é justamente o valor que divide, né, essa minha base ao meio, né? É o valor central. Isso é que representa, então, a mediana. Para calcular a mediana, tem aqui um detalhe importante, que é o quê? Eu preciso ordenar, né, em ordem crescente esses meus números. Então, para calcular a mediana, eu não vou observar os meus dados, eu não vou olhar os meus dados no tempo que foi medido. Eu vou, na verdade, transcrever isso, colocar os valores em ordem crescente, do menor para o maior. Então, começa pelo 1, depois 2, 4, 5, 6, até o 9, né? O menor valor é o 1, o maior valor é o 9, então eles estão no extremo. Como é que eu calculo a mediana? Funciona da seguinte maneira. Se eu tenho uma quantidade ímpar de valores, né? Então, o meu N é um número ímpar. Vamos imaginar que eu tenha 11 valores, 11 dados. Então, a mediana seria o quê? O 11 dividido por 2, né? O 5,5 mais 1. Então, a mediana é justamente aquele valor central. Se eu tenho 11 dados, se eu tenho um a mais aqui, vamos botar assim, um 9 a mais. O valor central é justamente um valor da minha base de dados. Por quê? Se eu pegar esse 5 aqui, à esquerda desse valor eu tenho 5 números. À direita desse valor eu tenho 5 números. Ou seja, é ele que dividiu a minha base ao meio. Ele é a mediana. Agora, se eu tenho
10 valores, como é o caso aqui do nosso exemplo, né? 10 valores, o meio do caminho, né, é na verdade um valor que está entre esses dois números. E como que eu sei então qual é a mediana? Basta calcular a média desses dois valores centrais, que no caso aqui do nosso exemplo é muito fácil, é muito simples, porque a esquerda é o 5, a direita é o 5 também. Qual é a média de 5 mais 5? É 5. Então a mediana aqui, esse meu x-til, é igual a 5. Ou seja, o meio do caminho, a mediana, é o 5 e, no caso aqui, a minha média também é 5, né? Isso pode acontecer muito. Se a minha base de dados ela tem uma distribuição equilibrada, muitas vezes, né, quanto mais equilibrado for essa distribuição, mais eu vou ter essa coincidência da média e da mediana serem os mesmos valores, ok? Ou seja, a metade do caminho, o ponto central, é também o meu centro de massa, né? A minha média, ok? Isso é comum acontecer.